Olá, queridos, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, seja sobre a sua vida mais esse dia, amém? Nós estamos encerrando a nossa semana aqui, hoje é sexta-feira e eu quero encerrar essa nossa semana de meditação com uma palavra poderosa a respeito de fé, né? Lembrando que muitas pessoas, às vezes de forma errada, ficam esperando sentir fé, né? E fé não é algo que se sente, fé é algo que se decide ter. Fé não é um sentimento, né? As pessoas elas ficam esperando sentir algo ou uma sensação ou uma emoção que faça com que elas achem que tenham fé ou que aquilo seja um sentimento de fé. A fé, ela não é uma emoção. A fé, ela não é baseada em sentimentos. Sabe por quê? Não deve ser baseada em sentimentos, porque os nossos sentimentos, eles mudam a todo instante. Cada dia a gente está de um jeito, no meio de um mesmo dia, os nossos sentimentos mudam. Então a fé, ela não é um sentimento, ela não é uma emoção. A fé é algo que eu não espero sentir, é algo que eu decido ter. A fé, ela é mais racional de que necessariamente sentimental, né? E as pessoas às vezes confundem isso. Acha que por ser algo abstrato ou por sempre que nós falamos de Deus ser algo tão abstrato, a gente pensa que a fé também é assim, algo mais sentimental, mais sensorial de que racional. E não, a fé ela não é uma emoção, ela é uma decisão, né? Então, se fé não é uma emoção, o que é fé? Às vezes é difícil a gente trazer essa resposta de forma prática, mas é isso que eu quero partilhar com você hoje. O que é fé? Se a gente for lá para o livro de Lucas, não precisa abrir, só ouça. Lucas capítulo 7, nós vemos Jesus dizendo uma frase assim: jamais vi tamanha fé, né? Nem em Israel eu encontrei tamanha fé. Então ele estava falando de uma fé grande, de uma fé que lhe surpreendeu, uma fé tão grande que chegou a surpreender Jesus, e era a fé do centurião, daquele centurião que foi clamar pela vida do seu servo. E então Jesus diz: não, eu vou com você, eu vou curá-lo. E o centurião fala: não, não precisa, Jesus, você ir comigo. Eu creio que se você está dizendo, vai acontecer. Ele usa o exemplo de autoridade da vida dele para reconhecer a autoridade na vida de Jesus. Ele fala: eu sou homem, sujeito à autoridade, eu tenho homens debaixo da minha autoridade, eu dou um comando e eles cumprem o meu comando. Então eu sei que se você está dando o comando é porque isso vai acontecer. Então, querido, sabe o que é que chamou a atenção de Jesus? O que chamou a atenção de Jesus foi exatamente que aquele homem estava acreditando na palavra dele. Se a gente for analisar, aquele homem estava dizendo assim: não, Jesus, não precisa ir comigo, eu acredito no que o Senhor está falando. Jesus, não precisa ir lá tocar o meu servo, eu creio que você vai curá-lo. Eu estou acreditando no que o Senhor está dizendo. Isso é fé. A fé é acreditar naquilo que Deus diz. Isso é fé. Eu decido acreditar naquilo que Deus diz, naquilo que Jesus diz ao meu respeito, a respeito da minha vida, a respeito das circunstâncias, né? Então, eu creio no que o Senhor está dizendo, eu creio que o que o Senhor está dizendo vai acontecer. Por isso a fé daquele centurião, ela surpreendeu tanto Jesus a ponto de Jesus dizer: nem em Israel encontrei tamanha fé, né? Ou seja, aquele centurião romano atraiu e chamou a atenção de Jesus com sua fé, porque aquele centurião acreditou que o que Jesus dizia ia acontecer. Será que você tem acreditado que o que Deus diz para você vai acontecer? Será que você tem acreditado que as palavras de Jesus elas vão sim se cumprir na sua vida, na nossa nação, na nossa geração, no mundo, no universo? Isso é fé, não é um sentimento. Os nossos sentimentos mudam a todo instante, mas as palavras de Deus não. Céus e terras vão passar, mas as palavras do Senhor não vão passar, né? Então, todos os grandes homens e mulheres da Bíblia Sagrada, eles têm algo em comum. O que eles têm em comum? Todos eles acreditaram no que Deus diz. Deus disse para Noé: constrói uma arca porque eu vou mandar um dilúvio. Noé foi lá e construiu a arca. Acreditou no que Deus disse, acreditou no que Deus ia fazer. Deus disse para Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, do meio dos teus parentes e vai para uma terra
que lá eu vou te prosperar, lá eu vou te fazer uma grande nação. Ele acreditou no que Deus diz e foi. Amém? Nós vemos Sara, mesmo diante de toda a impossibilidade, Deus fez uma promessa para ela e falou: você vai gerar filhos. Ela acreditou e viveu a promessa. Amém? Então, existe algo em comum na vida dos grandes homens e mulheres da Bíblia Sagrada, e esse algo é: eles acreditaram no que Deus dizia. Eles acreditaram na palavra de Deus. Isso é fé. Fé é acreditar no que Deus diz. Fé é acreditar no que Deus está dizendo a teu respeito, a meu respeito. Amém? Então, queridos, fé é acreditar naquilo que Deus está falando. Não é um sentimento, não é uma decisão. Não é um sentimento, é uma decisão. Sentimentos mudam, mas você tem que colocar a sua fé acima dos teus sentimentos, em nome de Jesus. Amém? Para a gente encerrar, aí sim eu quero que você abra sua Bíblia no livro de 1 João, capítulo 5, no versículo 4, que diz assim: essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Amém? Essa é a vitória que vence o mundo. A vitória que vence o mundo é a nossa fé. Sabe como você vai vencer o mundo? Sabe como você vai vencer as dores? Sabe como você vai vencer as dificuldades? Sabe como você vai vencer tudo e sair vitorioso? Pela fé. Crendo na palavra de Deus, crendo no que Deus diz ao seu respeito. E Ele diz que Ele jamais vai te abandonar. Ele diz que Ele está contigo. Ele diz que na força dEle você pode muito, muito, muito além daquilo que você pode imaginar. Amém? Creia em Deus. Fé é acreditar naquilo que Deus diz. Que você receba a fé no seu coração através da ação do Espírito Santo. E que nada lhe seja impedimento para alcançar a tua vitória. Deus te abençoe, abençoe o seu final de semana. Segunda-feira nós estamos de volta. Um beijo no seu coração.